Vamos que vamos, pegando a frente, pegando mais uma. Distinguem-se, esse aí a gente usa bastante, mas erra pra caramba. Em redação, então, eu vejo direto a galera vacilando nisso, tem que tomar muito cuidado. Distinguem-se ainda os verbos vir e ter, para marcar o plural. Veja só, ele tem alguma coisa, eles têm, com acento circunflexo, marcando o plural. Eu vejo, às vezes, né, a pessoa colocando em discursivo o seguinte, ó, eles têm, olha só, isso pode, de maneira alguma, né? Eles têm, de maneira alguma, tá? Então toma muito cuidado com isso, é apenas o acento circunflexo e pronto. Ele vem, eles vêm. Só isso, colocando esse acento circunflexo, marcando o plural, é o acento diferencial, beleza? Tranquilinho. Aí eu vou chamar a atenção, deixa eu ver uma coisa aqui, ó, rapidinho, ó. Eu vou chamar a atenção pelo seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem aqui a seguinte estrutura. A polícia detém, sei lá, detém o ladrão, tá bom? Um pouco original, né? Vamos lá. A polícia detém o ladrão, beleza. Embaixo, os policiais detêm o ladrão. Os policiais detêm o ladrão. Beleza? Tranquilo. Nesse caso, usamos o presente indicativo, né? Ó, beleza. Eu poderia dizer que aqui nós temos a mesma regra. A polícia detém o ladrão, os policiais detêm o ladrão. É a mesma regra? Vamos observar o seguinte. Terror, olha só, cara. Isso aqui é uma oxítona terminada em EM, assim como refém tem acento, assim como também tem acento, detém também tem acento. Ok, isso aqui é regra básica. Regra básica, show de bola. Terror, mas aqui, ó, detém, isso aqui também é regra básica, porque é uma oxítona terminada em EM. Porém, você vai ver o quê? Tem esse acento circunflexo aqui, que marca justamente o plural. Não é a polícia mais, são os policiais. Opa, isso aqui agora é regra especial, né? É a regra justamente do acento diferencial. E aí, moçada, o que a gente vai notar no acento diferencial? O acento diferencial é aquele que é colocado em palavra que normalmente não vai ter o acento. Então, nós vimos lá, por exemplo, pôde. Por que pôde tem acento? Na regra básica não teria. É uma paroxítona terminada em E. Para fazer a distinção, a gente coloca o acento diferencial em pôde, porque existe pode no presente, né? Beleza. Depois a gente observou lá a regrinha com ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. Note então aí que a gente colocou o acento num monossílabo tônico terminado em EM. Teria acento, terror? Não, não teria acento. Pela regra básica não teria. Mas nós colocamos para diferenciar o plural do singular. Mais à frente das nossas aulas, a gente vai ver lá na aula de concordância, você vai perceber isso. Você vai perceber que a banca cobra o acento diferencial para vocês entender toda a estrutura e verificar, pô, esse verbo tem que ficar no plural por conta de tal sujeito. Então você vai aliar as regras de concordância com acentuação gráfica. Por isso que a banca adora esse tipo de questão com acento diferencial, tem que ficar ligado. Tá legal? Olha só o verbo por. Por é um monossílabo tônico terminado em R, assim como mar. Teria acento na regra básica? Não. Mas nós colocamos por quê? Para fazer diferença, terror, com a preposição por. Tá legal? Eu estou falando isso por quê? Para você não confundir, por exemplo, a palavra é. Ô, terror, é verbo. Então, para não confundir com o E, que é conjunção, aí nós temos a regra do acento diferencial? Não. Porque o E e o E, né, um tem acento, outro não tem. Veja só, E já tem a regra básica. Monossílabo tônico terminado em E tem acento. Fé tem acento, pé tem acento, E tem acento. Mas nós temos a palavra E, conjunção E, que não é tônica. Aí ela não vai ter acento. Concorda comigo? Então, nesse caso, não é regra diferencial, não é acento diferencial o E para o E, tá ok? Terror, tenha também o presente indicativo do verbo dar. Ele dá sentido à vida fazendo tal coisa. Ele dá. Aí, para a gente diferenciar da contração, que é a preposição de mais a,
Aí a gente coloca o acento no verbo e não coloca na contração de mais a, da. Ah, ele é filho da fulana. Essa preposição mais vogal a aí, mais o artigo a aí, forma uma palavra átona, tá ok? Se fosse tônica, teria acento. Mas no verbo dar, ele dá sentido à vida, eu tenho um monossílabo tônico terminado em a. E se é regra de acento diferencial, não é não. E muitas bancas exploram isso, tem que tomar cuidado. Então a regra do acento diferencial são essas aqui que a gente está colocando para você, tá ok? E aí basicamente tem que lembrar o quê? Não teria acento, passou a ter pela diferença que tem que haver com o seu homônimo, tá legal? Acompanhando comigo? Vamos que vamos, pegando aqui à frente, olha lá. João tem razão, monossílabo tônico, não teria acento, mas nós colocamos pela regra especial aqui, ó. Joana e Paulo, vai marcar o plural agora, tem razão, né? O povo detém, veja só, nós temos uma oxítona terminada em EM, tem acento, assim como nós temos em refém, beleza? Também, beleza. Mas nós temos aqui o plural, opa, passamos aqui, ó, a colocar o acento circunflexo, marcando justamente esse acento diferencial, não é? Ok, vamos à próxima. Ela vem de ônibus, singular. Elas vêm de ônibus, nós temos o plural. Regra do acento diferencial. O segurança intervém, oxítona terminada em EM, tem acento. Eu só coloquei o acento circunflexo aqui porque nós temos o plural. Opa, acento diferencial aqui. Tá legal? Belezinha, né? Bem tranquila a regrinha, sem problema nenhum. E nós temos uma regrinha, moçada, que sinceramente, isso aí para mim parecia assim, aquela coisa de sexta-feira, 5 horas da tarde, todo mundo já estava com embarque, já pronto para voltar para os seus países. Eu falo, cara, é o seguinte, tem essa palavra forma e a palavra forma. Parece dar essa ideia, né? Tem a palavra forma e forma. Cara, forma não vai colocar acento, a palavra que se terminada em A. Beleza. E forma, que tem um timbre fechado, forma. Tem nação que coloca acento, tem outros que não colocam acento. E aí, como é que a gente vai fazer? Rapaz, é um problema, né? Ó, vamos fazer o seguinte, quem quiser colocar acento, coloca. Quem não quiser colocar acento, não coloca. E parecia que foi isso aí, né? Parece simplesmente que foi isso aí. Veja só, nós chegamos ao cúmulo de deixar facultativamente o acento numa palavra. Então nós temos a palavra forma, recipiente, né? A palavra forma, se você quiser colocar o acento circunflexo, você coloca. Se você não quiser colocar, você não coloca, né? Isso é um acento que vai cair fatalmente, né, na próxima reforma ortográfica. Não deu tempo de fazer isso na sexta-feira, ó, deixa para a próxima reforma e a gente fecha tudo. Isso porque, pessoal, houve uma inconsistência linguística. Então, alguns linguistas puxaram a brasa para poder tirar o acento, outros não aceitaram. Então, para haver uma conformidade, haja vista que teve muita divergência, eles não colocaram simplesmente uma regra específica. Olha, é facultativo, quem quiser colocar acento, coloca. Quem não quiser, não coloca. Aí a gente tem que tomar cuidado na prova, tá legal? Acompanhando comigo, olha só. Então, forma, né, ó, forma, maneira, jeito, aquela forma, ajuda aquela forma, né? E tem forma de bolo, vasilha, tá ok? Olha o exemplo. Essa não é a forma de jogar, aqui não tem acento mesmo, não tem jeito, tá ok? Forma com timbre aberto, não tem acento. Já forma, comprei uma forma de bolo. Você pode colocar acento, se quiser, nesse timbre fechado aqui de forma, tá? Se não quiser colocar acento, não coloca. Se quiser colocar acento, pode colocar. Mas, pelo amor de Deus, forma não pode ter acento, tá legal? Isso aqui vai cair fatalmente na próxima reforma ortográfica. Daqui a uns 80, 100 anos mais ou menos, tá legal? Belezinha. Agora, a gente vai fazer aquela ideia, né, de que, poxa, o que mudou, né, Terror? O que mudou na reforma ortográfica? A gente agora vai fazer uma noção de tudo aquilo que a gente viu até agora, né, dessa reforma ortográfica, o que nós tínhamos, porque às vezes, poxa, Terror, aquela palavra tinha acento. Por exemplo, a palavra ideia tinha acento. Aqui, então, a gente vai bater um papinho sobre isso, para ficar mais claro para você, tá bom? Vamos lá, então. O que mudou na reforma ortográfica? Vamos lá. Antes, nós tínhamos o acento diferencial, né, no verbo para, em relação à preposição para. Ele para o carro rapidamente, né, para ela. Então, nós temos a preposição para e o verbo para. Nós colocávamos o acento diferencial em para. Agora, meu camarada, não tem acento mesmo, tá? Então,
foi um planejamento dentro dos linguistas, eles então chegaram a essa ideia de tirar o acento em para. Não tem mais acento. Vamos que vamos? Pegando mais umas ali. Olha aqui, olha só. Antes, rapaz, olha só. Eu tinha o verbo pelar com acento, eu tinha o substantivo pelo com acento, e a contração da preposição por mais o artigo o não ficava com acento, porque ela é uma palavra átona, tá legal? Então nós falávamos como? Rapaz, ele pela, do verbo pelar, ele pela o pelo do cachorro pelo caminho errado. Está aqui pelando o pelo do cachorro, né? Antes tinha acento, né? Em pelar, né? Pela e pelo substantivo. Agora, meu camarada, você pode pelar o pelo do cachorro pelo caminho errado, tudo sem acento. Pode ficar tranquilo, não tem mais acento isso daí, beleza? Pela, pelo, não tem mais acento, tranquilo. Olha a próxima. Comi uma pera. Nesse caso, pera tinha acento, tá legal? Por quê? Havia, isso aí é para fazer um contraste com a preposição pera, tá? É uma preposição arcaica, que é o mesmo de pelo hoje em dia, tá legal? E aí, nesse caso, como a gente já não usa mais a preposição pera, logicamente, pera ficou sem acento, tá? Ok, show de bola! Nós temos aqui, ó, comprei uma camisa polo vermelha. Antes tinha acento, polo. Para quê? Para a gente diferenciar do timbre fechado o polo, que é filhote de gavião, falcão, tá? Agora, meu camarada, polo aquático, comprei uma camisa polo, não tem acento, beleza? Vamos à frente, polo não tem acento. Então são as mudanças que a gente tem visto aí, tá legal? Beleza? Fez um print? Fez um print aí, tranquilo? Belezinha, vamos à frente? Olha lá. Antes nós tínhamos, olha só, na vogal dobrada, porque é hiato, terror. Nas vogais dobradas em jo, vou, corou, perdoo, como, abençoo, povou, creem, deem, leem, vem. Muita gente fala, o credelever, né? Você estudou isso no seu ensino médio, né? Então, o credelever tem acento, né? Ó, por quê? Nós repetimos a vogal e tal, descreem, releem, revêm, tudo tinha acento. Cara, qual é o princípio desde os primórdios, né, para acentuação gráfica? Foi o quê? Cara, se a gente repete o som vocálico, a gente obrigatoriamente tem hiato. O Brasil colocava esse acento, né, justamente nesse hiato, com a vogal dobrada. Poxa, a vogal dobrada eu tenho certeza que é um hiato, então não precisa colocar acento. Ok? Aí, nesse caso, eles chegaram à conclusão de tirar esse acento por esse princípio. Xiita não tem acento, Saara já não tinha acento também, né? Sucuúba nós vimos que também não tem acento, então essas também perderam o acento. Tá legal? Então, todas essas palavras aqui, ó, vogal dobrada, não tem acento. Belezinha? Tranquilinho, né? Vamos à frente! Antes, né? Isso aqui pegou, muita gente ficava numa dúvida cruel nisso daqui, né? Então, nós chegamos a comentar na primeira parte, que é a regra básica da aula, né? Nós comentamos, então, que, nesse caso, nós temos, ó, assembleia. Nós temos a paroxítona com ditongo aberto tônico, né? Olha só, plateia. Nós temos a paroxítona, né? Que tem o ditongo aberto tônico, ei. Ideia, olha só, nós tínhamos acento, por isso que eu coloquei em vermelho, nós tínhamos acento na paroxítona que tinha esse ditongo aberto tônico, ei, né, ó, aqui o ei, oi, está vendo só? Oi. Então, a gente percebeu que, nesse caso, os linguistas perceberam, opa, são paroxítonas terminadas em A, não há necessidade de colocar acento em paroxítona terminada em A, em paroxítona terminada em O. Concorda comigo? O que eles fizeram? Opa, vamos tirar o acento desse troço aí, ó, tá? Aqui eu coloquei forma verbal, moçada, aqui, ó, porque nós temos o timbre aberto do verbo apoiar. Eu apoio, né? E agora eu apoio, não tem acento, tá legal? Porque a palavra apoio, o substantivo apoio, já não tinha acento mesmo, tá? O timbre fechado, tá? Belezinha. Beleza, então aqui a gente já viu que perdeu o acento. Então olha só como é que a reforma ortográfica foi tirando vários acentos, né? Isso aí, quer dizer, ajudou a gente, né? Beleza, aqui nós temos as oxítonas. Então eu quero chamar a sua atenção. Veja, as paroxítonas perderam o acento, ó. As paroxítonas.
Já os monossílabos tônicos e as oxítonas permaneceram com acento, ó. Tá legal? Ó, monossílabo tônico, nós temos aqui ó, oxítona, 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 monossílabo tônico, oxítona. Está vendo só? Então, veja que heróico não tem acento. Já herói, por ser uma oxítona terminada em oi, vai ter acento. Cuidado com isso, tá legal? Heróico é paroxítona, tá? Esse ditongo aberto tônico oi está na paroxítona, então não tem acento. Ficou ligado aí, né? Aqui nós preservamos esse acento, toma cuidado, tá? Beleza! Aqui eu quero chamar a atenção a uma particularidade do acento ainda da regra básica. Eu costumo fechar isso daqui porque a gente inclui nisso daí a regra do hiato. O que acontece, pessoal? Às vezes a gente tem uma composição com um verbo e ele seguido por ênclise, né, de um pronome oblíquo-átono. Esse pronome é oblíquo-átono. Então a gente vai acentuar palavra que tem tonicidade, palavra tônica, não é? Então a gente tem que ficar ligado. Eu tenho um verbo e ele é seguido por um pronome oblíquo-átono, eu tenho que perceber qual é a tonicidade do verbo, tá bom? Olha só, acompanhando comigo. Veja então que nós temos aqui a seguinte estrutura, ó. Vou cantar a música, vou beber a água, vou compor a música. Na nossa aula de pronomes, a gente vai comentar que, nesse caso, eu vou substituir a música pelo pronome oblíquo-átono a. E aí a gente vai perceber, quando o verbo terminar em R, a gente corta esse R e vai acrescentar L. É o que nós fizemos aqui, ó. Tá legal? Beleza. Ao fazermos isso, esse verbo aqui, ó, cantar, beber, compor. Veja que eles são palavras oxítonas e estão terminadas em R, por isso não tem acento. Como nós cortamos o R para acrescentar L juntamente com o pronome átono, sobrou o quê? Uma palavra oxítona terminada em A, E, O. Opa! Então a oxítona terminada em A, E, O tem acento. Vou cantá-la, vou bebê-la, vou compô-la, nós temos o acento. Tá legal? Acompanhe agora uma diferença aqui. Olha só. Vou partir o bolo. Veja só, hein? Vou partir. Oxítona terminada em R, não tem acento. Vou dividir as tarefas. Oxítona terminada em R, não tem acento. Nós comentamos que a gente pode tirar o R e acrescentar L, não é? Beleza. Aí você vai perceber, vou parti-lo. Eu tenho uma oxítona terminada em I. Oxítona terminada em I tem acento? Caqui, terror, tem acento? Caqui tem acento, terror? Caqui não tem acento. Aí, olha só, a palavra táxi, que é uma paroxítona terminada em I, tem acento. Já caqui, que é uma oxítona terminada em I, não tem acento. Então, parti-lo, dividi-lo, não tem acento. Tá legal? Beleza, então, oxítona terminada em I não tem acento, mas a oxítona terminada em A, E, O, vou cantá-la, vou bebê-la, né? Vou compô-la, vão ter acento por ser oxítonas terminadas em A, E, O, respectivamente. Mas vamos a uma particularidade aqui, observando a regra especial. Aqui nós não temos acento em vou parti-lo, vou dividi-la. E agora? Vou instruir a equipe. Vou construir uma ponte. Acompanhe comigo. Eu tenho aqui, ó, a vogal, vogal. Só que a vogal I, que é tônica, é seguida de R. Vai ter acento? Não. Aqui embaixo, vogal, vogal. Só que a vogal I, ela não está sozinha, está seguida do R ali. Mas, se eu vou inserir ali o pronome átono, eu tiro o R para acrescentar L. Está vendo aqui, ó? Junto do pronome átono. Então, ficou como essa divisão aqui, ó? Instruí-la. Veja que tem acento aqui, ó. Por quê? Vogal mais vogal, o I é tônico, a segunda vogal é tônico, e ele está sozinho. Vou construí-la. Nós temos vogal, vogal, em que a segunda vogal é tônica e está sozinha. Então, vou instruí-la, vou construí-la, tem acento, tá ok?
Aí, nesse caso, é a regra do hiato. Ficou ligado nisso, né? Beleza, vamos que vamos aí. Assinale, então a questão da SFSEX é para oficial do Exército, tá bom? Me ajuda aí. Assinale a opção em que os vocábulos são acentuados seguindo a mesma regra. Então, ele pede a mesma regra de acordo com a gramática normativa. Moçada, quando ele pede mesma regra, vamos para aquilo que é mais simples. O que a gente tem que fazer? Uma é paroxítona, a outra é proparoxítona. Não é a mesma regra, já pula para a próxima. Ah, essa aqui é monossílabo tônico, isso aqui é uma paroxítona. Já pula para a próxima alternativa, que essa aí não é a correta. Agora, de repente, você chegou lá, poxa, a alternativa B tem só paroxítona. Aí você dá uma paradinha. A alternativa C tem só proparoxítona. Você dá uma paradinha. Aí depois que você verificou, pela regra básica, todas têm a mesma tonicidade, aí você vai observar a terminação. Então, sempre trabalha, assim como no português, moçada, sempre, ao realizar questões, tem que eliminar as alternativas erradas para chegar à correta. Tá legal? Acompanha comigo, olha só. Então, aqui nós temos, ó, Éden, pólen, paroxítonas, não é? Aí eu tenho vintens, que é oxítona. Já eliminei esse daqui, não é a mesma regra. Fora. Olha a próxima. Abará, oxítona. Grajaú. Veja aqui que eu tenho vogal, vogal. Terror, esse é oxítona, mas a regra aqui é de hiato. Concorda comigo? Opa. Carijó, regra básica da oxítona. Então eu tenho duas com regra básica da oxítona e aqui foi só uma coincidência ser uma regra, ser uma oxítona, porque na realidade é a regra do hiato, regra especial. Vamos cortar? Só cortar. Olha a próxima. Mamão com mel. Açúcar, paroxítona. Éter, paroxítona. Revólver, paroxítona. Todas com a mesma terminação. Terminadas em R. Opa, então isso daí não tem como fugir. É até a mesma terminação, então nós temos a alternativa C como a correta. Tá legal? Olha a próxima. Amável, paroxítona. Ágil, paroxítona. Límpido, proparoxítona. Não pode, né? Deixa eu arrumar isso aqui direitinho. Beleza. Olha a próxima. Também oxítona. Médium, paroxítona. Vírus, paroxítona. Eliminamos também. Tá ok? Alternativa C está correta. A gente parte para a próxima. Vamos que vamos. Olha só a próxima. A próxima é a da EFON, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Tá? Olha lá. Assinar a opção em que a acentuação da palavra sublinhada se justifica por uma regra diferente das demais. Vamos lá? Então é diferente das demais. Olha só, eu já vou direto aqui, ó, observar o que está sublinhado. Tá, ó, só, dá, pôs e tem. Caramba, terror. Só, pela regra básica, é um monossílabo tônico terminado em O. Monossílabo tônico. Dá é um monossílabo tônico terminado em A. Opa, regra básica. É um verbo, ó, monossílabo tônico terminado em E. Pela regra básica tem acento. Pôs, monossílabo, ó, pôs, não é o verbo pôr, tá? Ó, não é o infinitivo pôr, e sim o presente. Pôs, terminando com S, tá? Então veja só, diferente dessa regra aqui, né? Ok, então aqui nós temos um monossílabo tônico terminado em O, seguido de S. Então, pela regra básica, a gente mata esses daí. Agora, olha só o verbo tem. Me ajuda aí. O verbo tem, monossílabo tônico terminado em M, tem acento? Não. Mas, como nós temos o plural, cabides que não tem, como eu quero marcar o plural, é o acento diferencial. É esse o diferente, a alternativa D de dado. Tá legal? Essa questão explorou justamente o que a gente tinha comentado, né? A respeito do acento diferencial em relação a outras que são palavras que, pela regra básica, elas já têm acento. Tá bom?